Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 28, parte 8 da disciplina de Química para a primeira série A e B e vamos continuar aqui o estudo de óxidos. Lembrando que estamos no livro 2A, Frente B, unidade 5, capítulo 18. Aí a gente tem outro caso, né? Outro tipo, quando nós temos um ametal ligado a oxigênio, né? Ao oxigênio. Então, quando a gente tem um ametal, vamos fazer aqui exemplos. Se a gente tiver o CO, nós vamos ter que indicar a quantidade de átomos de oxigênio que tem ali e átomos do ametal que tem ali. Então, aqui eu tenho somente um oxigênio, então ele é o monóxido de carbono. Aqui eu não preciso dizer, né, de monocarbono. Quando tiver um nessa parte do ametal, aí eu não vou precisar dizer que é mono. Então, se eu tiver o CO2, vai ser o dióxido de carbono. Se nós tivermos o SO2, vai ser o dióxido de enxofre. Se nós tivermos o SO3, vai ser o trióxido de enxofre. Se nós tivermos o P2O5, vai ser o pentóxido de fósforo. Se a gente tiver o NO2, vai ser o dióxido de nitrogênio. Não preciso colocar o mono. Nitrogênio. E assim sucessivamente. Então vejam a diferença, né? Vejam que esses aqui que têm um ametal ligado ao oxigênio são compostos moleculares, né? Então o tipo de ligação entre eles é ligação covalente. Compostos moleculares. Então esses aqui que são formados por um metal e um ametal, eles já são compostos iônicos. Então, vejam que tem essa diferença de nomenclatura. Vamos fazer o exercício número 11 da página 113. O enunciado diz o seguinte: marque a alternativa que contém respectivamente. Então, ele quer o quê? Um ácido, depois uma base, depois um sal, depois um óxido. Ok. Então, o ácido, vamos ver aqui. Na letra A temos o ácido clorídrico, depois o ácido sulfúrico, ácido fluorídrico. Aqui eu não tenho um ácido, aqui nós temos um sal, então já eliminamos. H2CO3, o ácido carbônico. Então, a letra D já está fora. Base, aqui na letra A eu tenho hidróxido de sódio, ok, hidróxido de magnésio, hidróxido de sódio. E por último aqui o CO2 é um óxido, né? Então é o nosso dióxido de carbono. Então eliminamos a letra E também. Um sal agora. Então eu tenho aqui Al2O3 não é um sal, ele é um óxido, é o óxido de alumínio, né? Então já eliminamos. Temos o sal aqui NaCl, ok. Temos aqui também um sal, FeNO2. Aqui já eliminamos esses dois, tá? Então, a letra A está eliminada. Óxido, vamos ver o último aqui, o SO2, já está eliminada a letra A, mas era um óxido também. O NaClO, por que não é um óxido? Por mais que ele tenha oxigênio, o óxido é um composto binário, né? Então, aqui não é um óxido. E na letra C temos o MgO, então é um composto binário, só tem dois elementos ali, o magnésio é um e o oxigênio é outro. Então, a resposta correta é a letra C. E vamos falar também um pouquinho sobre chuvas ácidas, né? As chuvas ácidas, elas são um grande problema. E elas são originadas a partir de substâncias da função química inorgânica óxidos, né? No caso de veículos urbanos, por exemplo, né? Esses veículos urbanos, eles são movidos
por combustíveis derivados do petróleo em sua maioria. Então, o que acontece? Nós temos ali presente, né, o enxofre nesses combustíveis. O enxofre, ele acaba reagindo com o oxigênio, isso antes ainda, né, durante a queima dele ali, e ele vai produzir o dióxido de enxofre, que é um gás e é um óxido, né? E esse dióxido de enxofre ele é lançado para a atmosfera. Esse dióxido de enxofre ele ainda, né, pode reagir com o oxigênio do ar e ele pode produzir então um outro óxido que é o SO3, que também é um gás, que é o trióxido de enxofre. Quando esse gás, o trióxido de enxofre, ele entra em contato com a água da chuva, o que acontece? Se transforma em ácidos, como por exemplo o ácido sulfúrico aquoso. Então, é por isso que se originam, né, um dos motivos, né, a partir do enxofre, que se originam as chuvas ácidas. Por isso que nós temos esse problema de chuva ácida. Outros óxidos que contribuem para a chuva ácida, temos o monóxido de carbono, o próprio SO2, né, que já está aqui, e compostos NOx, ou seja, que tem aqui o índice variado, né, NO, NO2, enfim. Então, vários óxidos de origem NOx contribuem também para a chuva ácida. Então, esse é um assunto de suma importância e é interessante saber as equações de reação química aqui que originam os ácidos, né? Para dar um feedback aqui de todas as funções químicas inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, né? São funções extremamente importantes, né? Então, a gente tem que entender sempre em relação ao seu conceito, a nomenclatura, as classificações, reações, né, de neutralização e a dissociação e ionização. É bem importante, então, né? E sugiro que sejam feitos os demais exercícios do livro.